A principal notícia é a recuperação do Neymar, né? Impressionante, já preparado para as oitavas de final. Se discutia que, por conta da demora dele voltar a campo, dificilmente jogaria as oitavas de final, mas o Tite confirmou na entrevista coletiva que ele já está 100% e vai para esse jogo. Eu acho assim que é sensacional, ele tá voltando. E eu acho que ele vai entrar de cara, né? Eu acho que as imagens que a CBF divulgou, dele chutando a gol, ele brincando, e tal, mostrou assim, um nível de confiança muito razoável. Ainda que ele esteja, sei lá, com o tornozelo enfaixado, seja como for, mas ele pareceu estar muito à vontade. Com ele, realmente, a seleção é diferente. É diferente não simplesmente porque a gente joga melhor, mas porque o adversário sente a gente de outra maneira, tem um outro tipo de respeito e marca, né? Bota a sua defesa para botar 2, 3 caras grudados no Neymar. E o Neymar hoje tem esse olhar, ele tem essa visão, sempre teve, né? De aproveitar para encontrar alguém sozinho para dar um passe para essa pessoa fazer um gol. Então, eu acho que há uma melhora muito, muito, muito grande com o Neymar em campo, né? O Danilo também deve voltar, deve voltar na esquerda, né? O Militão deve ficar na direita, ainda talvez uma coisa um pouquinho mais conservadora, mas eu até entendo o Tite de botar o Militão e não o Daniel Alves, apesar do Daniel ter jogado bem contra o Camarões, mas é que realmente o time da Coreia é muito rápido. É, né? Um espelho, é um espelhamento. A coisa da rapidez é uma característica muito boa, muito importante do contra-ataque deles. E o Son, que é o grande jogador deles, tende a jogar um pouquinho mais do meio para a esquerda, né? Que é onde ele prefere, né? Tem alguns golaços dele na Premier League, né? O jogador do Tottenham, né? Tem um que é famosíssimo, que ele pega a bola na saída, na entrada da área dele e vai correndo, driblando todo mundo até fazer o gol. É uma coisa assim, um dos gols famosos assim da Premier League, do Son. E a rapidez desse pessoal é muito, 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 muito impactante mesmo. Não, e mostra até um respeito da seleção brasileira. Em outras eras, a gente dizia o seguinte: a seleção brasileira é armada com o melhor que tem, independente do adversário. Hoje não, a gente olha para o adversário e também tenta espelhar, claro, dentro das características da seleção brasileira, principalmente na formação do setor defensivo, espelha o adversário. Né? Não, é importante. Eu acho assim, mas concordo com você. Eu acho que o Brasil é totalmente favorito, que apesar dessa Coreia ter feito fantástico, né? Ter se classificar, ninguém imagina. A última vez que eu me lembro da Grande Coreia foi em 2002, a Copa que a gente ganhou, né? E que eles sediaram junto com o Japão, e aquela seleção foi incrível, né? Ter passado pela Itália, pela Espanha. Houve algumas ajudinhas da arbitragem, mas o fato é que eles passaram, chegaram numa semifinal, perderam ali para a Alemanha e perderam o terceiro lugar para a Turquia eu acho que ainda é o gol mais rápido da Copa do Mundo, é o primeiro gol da Turquia naquela disputa de terceiro lugar. A gente está falando aqui, o Show já citou o Son, que é o grande astro da companhia coreana, mas tem outros jogadores que a gente também precisa ficar de olho. E hoje nós convidamos aqui para a nossa live aqui no Primeiro Lance o Gilvan de Oliveira. Ele é chefe do departamento médico do Jeonbuk, que é o vice-campeão do campeonato sul-coreano. Me diz a tua primeira impressão. Você brasileiro, cultura de futebol brasileiro, obviamente, talvez lembre ainda 2002, aquela seleção coreana lá, do Indik, do técnico holandês. Sim. Quando você chegou, o que você achou do nível do futebol, de uma maneira geral? Eu acho que o que me impressiona muito, muito, muito é a força mental que eles têm, a capacidade de nunca desistir. Isso é uma coisa assim, eu vejo jogadores dando tudo, todos os jogos, às vezes jogos onde não se está se disputando mais nada, eles entregam 100%. Eles têm uma disciplina, né, muito grande, e essa disciplina de fora do campo eles carregam para dentro do campo também. E, no modo geral, assim, eu vejo a transição de jogo deles muito rápida. São jogadores que é impressionante, eles treinam o dia inteiro. E eles são, obviamente, obrigados a treinar um horário por dia, um período, às vezes 2 períodos, né? 1 hora, 1 hora e meia, o que o treinador, que é a comissão técnica, determinar. Mas eles realmente me chama muita atenção. Eles acordam de manhã cedo, tomam um café, pegam um saco de bola, chamam um goleiro, vão chutar bola. Depois, mais tarde, antes do treino, fazem 30, 40 minutos de academia. Depois acaba o treino, eles vão correr, vão sprintar, e ninguém está obrigando eles a nada. Então, assim, a gente tem as avaliações, a gente acompanha os jogadores, a gente monitora as lesões e tudo. E a capacidade como eles se recuperam e como eles treinam em alto nível, no começo chegou a me assustar. Depois eu vi que era uma coisa normal. Quebrar. Sim, eu achava assim, cara, esses caras não vão durar até o final da temporada. Não vão durar. E aí eu comecei a errar.
porque assim, o corpo se adapta muito bem. Eles comem muito bem, eles dormem muito bem. Ali, todos os coreanos que estão na seleção, eles têm uma rotina de 3 dias antes do jogo, pelo menos no meu time, eles vão para o centro de treinamento, deixam as famílias em casa, praticamente não atendem o telefone e dormem 10, 12, 14 horas, assim, 3 dias antes dos jogos. Caramba. E o Show, mas isso é a característica do sul-coreano mesmo, você que já visitou por lá? Não, em termos assim, de esporte, vamos fazer. A sociedade coreana é algo excepcional. Para vocês terem uma ideia, em 1960, né, eles tinham o IDH deles, o que a gente chamaria de IDH, que é a questão de dinheiro, vamos dizer assim, e desenvolvimento, equivalente à Gana, na África. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência mundial. Basicamente, o investimento foi feito em educação. Muito em educação. Exatamente. É impressionante. Não à toa hoje a cultura sul-coreana, né, o K-pop, né, conseguiu fazer rivalizar até com a cultura americana. Né? Não, isso já é outra coisa, porque se você imaginar que eles escolhem algumas empresas para o governo, de certa maneira, ajudar e empurrar para elas controlarem alguns setores. Então, Samsung, LG, a Hyundai, todas essas são enormes e cresceram. Isso no primeiro passo. A Hyundai que você falou, inclusive, é a patrocinadora master do Jeonbuk, Deixa eu corrigir. Ela é a dona do clube, né? A dona do clube. Mais do que patrocinadora master. Mais do que patrocinadora. A Hyundai é espetacular. A Coreia do Sul explode. E agora, mais assim, nos últimos anos, eles se dedicam ao que se chama de soft power, né? Que é a parte cultural. Então a gente vê a questão, como você falou, da música, né? Do BTS, né? Que é um fenômeno mundial. Né, você vendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, um grupo cantando em coreano e explodindo, e no cinema também. Com Parasita. Você vê o Parasita, enfim. É sensacional. Eu imagino até que deve estar sendo muito fascinante para você, né, Gilvan, tá morando aí. Agora me diz uma coisa, como é que está o ambiente deles aí, com essa coisa de enfrentar o Brasil, ter passado de fase? É assim, eu esperava que eles fossem passar da primeira fase. A gente sabia que no chaveamento poderia acabar caindo o Brasil, né? A gente esperava que o Brasil fosse passar em primeiro. Esperava que tudo que o desenrolar, eu só não esperava que eles fossem perder para a Gana, né? Mas fizeram um jogo fantástico, mostrou as qualidades de alguns jogadores em que ninguém tem muita atenção, né? E que a gente já conhece. Mas o povo em si, assim, acredita que pode, até pelo esse lance de superação que o povo tem. Eles acham que isso é mais uma superação, sabe? Eu já vejo como hoje o futebol é muito bem desenvolvido, né? É muito difícil falar um time vai ganhar tudo. Você vê a final da Liga dos Campeões, ninguém apostava no Real Madrid, o Real Madrid foi lá e ganhou a Liga dos Campeões, eliminando Liverpool, Manchester City, né? Ganhando de todo mundo. E para mim, obviamente, o Brasil é favorito, né? A qualidade técnica individual é muito grande, mas eu acho que eu colocaria ali a Coreia como que tem chance. Guarília, que é setorista da seleção brasileira, está aqui com a gente todos os dias aqui, atualizando as notícias da seleção brasileira. Alô, Guarília, hoje devidamente trajado de seleção brasileira aqui conosco. Guarília, bom dia para você. E aí, Neymar titular, Neymar no banco, a programação da seleção brasileira, o que dá para esperar? Bom dia, Xande, bom dia, o Show. Devidamente trajado, um dia tinha que fazer isso, né? A gente ganha a camisa para poder usar algum dia, né? Sim. Então, mas eu acredito no Neymar titular. Eu posso até falar assim, acho que joga o primeiro tempo, talvez 15 minutos do segundo, mas acho que ele já vai como titular. E até como a gente comentou ontem, né, que ter o Neymar no banco talvez seja um problema a mais e não um problema a menos, né? Porque aí tem o Neymar no banco, aí talvez os jogadores não estejam tão à vontade para realizar o que eles precisam. Pô, o Neymar tá no banco. Será que eu que saio? Será que é o fulano que vai sair? Então, eu acho que eu, se eu fosse o Tite, já colocaria como titular. Tem condição de jogar 45 minutos? Então, já vai de titular e tenta resolver nesse primeiro tempo. E pensa também, tem o seguinte, né? Todos os técnicos que botaram o time reserva no terceiro jogo perderam e foram criticados. Exatamente. Aí você está numa oitava de final, que é eliminatório. Você não bota o Neymar, dá aquela zebra galopante, aquele cheio de camelos zebrados. E aí, o que o Tite vai falar depois? Pô, você tinha o Neymar e não quis botar, ficou guardando ele para depois. Eu me lembro até um famoso, né? Isso é histórico, é a pior de todas da história do Brasil. Copa de 1938,
e o treinador brasileiro poupa o Leônidas da Silva para a final. E não tinha substituição na época. A seleção brasileira perde para a Itália, não vai na final. Esse é de um ridículo atroz. Mas ainda assim, o risco para um treinador é grande, né? De poupar o melhor jogador do time se ele consegue jogar. Mas a questão é poupar mesmo, né? Porque assim, o Tite foi bastante ambíguo na entrevista coletiva. E aqui quero até usar toda a tua experiência aí de 1 milhão de coletivas já feitas para a gente tentar ler o Tite. O Tite diz o seguinte: eu, Tite, gosto de ir com o melhor já no início do jogo. Porém, ele faz o pressuposto médio. O que dá para dizer? Ficou ambíguo na minha concepção. Ficou um pouquinho ambíguo. Às vezes o Tite fala um certo lazaronês. No 1990, Copa 90, o Lazzaroni era o técnico, falava um idioma que precisava de tradução. E o Tite, às vezes, resvala para esse lado. Também acho que ficou um pouquinho ambíguo, mas eu acho que, na prática, o Neymar vai. O Neymar quer jogar. O Neymar deve estar incomodado de estar vendo aí, o Messi jogou pra caramba nas oitavas, o Mbappé jogou pra caramba nas oitavas, o Kane jogou pra caramba, e eu? Sabe, eu também quero mostrar que eu jogo pra caramba e que o time precisa muito de mim. Então, eu acho que ele deve estar perturbando o Tite. E, no final das contas, eu acho que quem decide é o Neymar. Quer dizer, se o Neymar fala, eu quero jogar, o Tite não vai falar, não vai jogar. Não acha. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.